Está mutado, professor. Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Tudo tranquilo? Pois é, preparado para a última aula, né? Hoje consideramos aí a última aula síncrona, tá, pessoal? Que a gente vai ter. Hoje a nossa aula é bem curta, tá? Não tem, vamos dizer assim, muito conteúdo para a gente passar, porque o que a gente tinha passado aí, né, nas semanas anteriores, já era englobando todo o conteúdo, tá ok? Acredito que algumas disciplinas aí de vocês já começam aí ter o decréscimo de questões, né? Tem algumas aí que vão mais adiante, mas praticamente as nossas aulas seriam esses conteúdos, tá? Então a gente resumiu de uma forma mais, vamos dizer assim, integrante, né? Da parte geral de contabilidade e custos para sistema de informação de vocês. Creio que quem desenvolveu as atividades aprenderam, tá? Quem não desenvolveu, né, vai ter um pouco mais de dificuldade mais para frente. Isso é normal, tá? A gente espera aí sempre que o aluno se dedica, tá, pessoal? Contabilidade é algo assim diferente das disciplinas específicas de vocês, mas é um conteúdo que pode ser aí adotado no dia a dia, tá? Então a gente passa para o aluno não só específico para sistema de informação, mas de um modo geral do cotidiano. Por quê? Porque quando vocês tiverem a empresa de vocês, trabalharem na empresa, forem, né, elaborar um sistema, principalmente de gestão, contabilidade, vocês vão precisar dessa parte teórica que a gente passou para vocês. Tá? É claro que a gente passou de uma forma mais resumida, mais tranquila. Prefiro estar em sala de aula, vamos dizer assim, presencialmente, porque é diferente trabalhar com um aluno, né? O aluno se dedica mais também, e isso é normal. Mas quero agradecer desde já aos que realmente fizeram, tá? A gente vê aí que nem todos fizeram as atividades, né? Essas últimas aí que a gente passou, e são atividades básicas, tá? Mas é aquilo que a gente fala, tá, pessoal? Não vou cobrar demais de vocês, porque não é uma disciplina específica do curso. Como tá lá contabilidade de custo, a gente vai fornecer todas as informações. Parabenizar aqueles alunos, né, que realmente se dedicaram, tá? Tem alunos aí que perguntou, tirou dúvida, isso é muito bom, tá? É a chamada dedicação, tá ok? Bom, dentro do parâmetro, pessoal, de avaliações, próxima quinta-feira vocês têm aí a última prova, tá? E aí, lá no dia, se não me engano, dia 29, vai ser o exame de vocês, tá? Então, acredito que quem está participando, quem está fazendo as atividades, né? Acredito que todos estão aí dentro do limite de faltas, né? Tem alguns aí que tem bastante falta. Cuidado, pessoal. Cuidado, porque vai reprovar por falta, tá bom? Então, a gente vai lançar a nota de vocês. Quem tiver falta, basicamente vai reprovar por falta, tá ok? E não vai ter jeito da gente abonar essa questão de falta. Então, cuidado, essa parte. Entregar atividade, participar, tá? Lembrando, pessoal, que as atividades, elas devem ser realizadas e entregues no portal. Caso você não consiga desenvolver ela totalmente, entrega que eu considero válido a sua presença. Agora, se você enviar zerada, aí é falta, tá? Então, nessa questão aí, não adianta mandar atividade só com nome, sem fazer nada. Então, não fez, né? Basicamente, não fez nada, basicamente, é a falta. Tá ok? Alisson? Ué, mas na última aula o professor falou que ia considerar mesmo só mandar a atividade lá? Não. Entendi agora. Sim, não falou. Finalizada. Atividade não finalizada. Zerada não tem como, né? Vocês têm horário para fazer e você não faz, senão todo mundo vai entregar sim, o Alisson. Eu vou voltar então lá na chamada para dar uma olhada direito, mas se eu não me engano o senhor falou que só enviar a atividade a contabilizar, mas eu vou voltar ali e verificar. Porque não tem como, né? Você concorda comigo? Se eu deixar aí, todo mundo vai entregar sem realizar e vai ganhar presença, né? Exatamente, eu tinha deixado uma sem fazer, aí na última aula o senhor falou, não, só entregar, não importa se fez ou não. Então, não. Mas eu vou rever ali o vídeo que o senhor postou e já vou dar uma olhada. Beleza, então. Mas revisa lá, tá? Então, assim, só entregar em branco não adianta, tá? Além do ponto, não vai ter a presença, tá ok? Então, assim, pessoal, o intuito é isso. Atividade vocês têm, basicamente, não tem esse nexo, né? Imagina, no caso presencial, das 9 às 11, o aluno faz entrega na aula. Aqui a gente ainda dá esse tempo, né? Provavelmente, próximo semestre, a gente vai cobrar no mesmo dia o aluno entregar, tá?
Por quê? Porque a gente está deixando e tem aluno que não está entregando. Tem dúvida, pessoal? Pode perguntar, tá? A gente está à disposição para tirar dúvida. Não são questões difíceis, tá? Vocês podem ter certeza disso, que isso aí é um pouco a mais que a gente cobra nos cursos de contábeis, economia, tá? Mas nessa questão vocês verifiquem essa parte aí de desenvolvimento, tá bom? Bom, pessoal, então como eu falei para vocês, hoje a nossa aula ela é mais curta, tá? Eu não sei se vocês baixaram uma aula aí, mas a nossa aula basicamente vai ser aí um exercício, deixa eu até compartilhar com vocês aqui. Tem um exercício daquele de custo, tá? A gente vai repassar esse conteúdo para vocês e, basicamente, nós vamos mostrar o desenvolvimento da última atividade, tá bom? Então, desde já, como eu falei, repetindo, parabenizar aí realmente os alunos que estão se dedicando, fazendo as atividades. Isso é muito bom, tá bom? Porque vai refletir lá no final a nota também, tá, pessoal? E não deixe de tirar dúvida, tá bom? Vamos lá, então. Deixa eu iniciar aqui, acredito que vocês já estão vendo aí, tá? A parte do exercício, né? A parte principal. E aí nós vamos estar aí passando para vocês, tá? Pessoal, lembrando que hoje, tá, a atividade de vocês vão resolver 2 exercícios referente a esse que eu vou mostrar hoje, tá? A gente já falou semana passada, aquele primeiro, né, que a gente teve aí, que vocês viram a gente desenvolvendo. Posteriormente, das 9, né, até amanhã, vocês vão me entregar desenvolvendo 2 exercícios desses, tá ok? Beleza? Então, vamos lá. Bom, iniciando, pessoal, o custo, então vamos falar um pouquinho aí da parte de custo. Então, a gente volta, vou passar mais uma questão de uma receita, a formulação aí do custo, né, total, qual que é o verdadeiro custo, tá? Então, esse exemplo, a gente puxou aí um exemplo de doce, de batata doce, tá? Então, a gente colocou aí, na semana passada a gente fez sobre Bene, hoje nós vamos falar sobre a Dona Maria, tá? Então, a Dona Maria, ela gosta de fazer doce de batata doce, e inicialmente nós vamos aí saber a receita e acompanhá-la na cozinha. Então, esses são os valores, são aí a quantidade em si, né, de ingrediente. Então, o principal, né, matéria-prima principal, batata doce, o açúcar, coco ralado, cravo da Índia e xícaras de água, tá? É claro que vocês vão ver que nós não vamos considerar água por ser um valor muito pequeno, tá? Mas em grande produção, em grande escala, você considera a quantidade de água, tá ok? Bom, pessoal, então o modo de fazer, isso aqui basicamente não tem segredo, é o mesmo, tá? O mesmo modo de fazer do outro doce. A única coisa que a gente mudou foi a matéria-prima, tá? Então foi a batata doce e tal. Isso, pessoal, é importante que vocês analisem. Nesse exercício que vocês vão fazer, é baseado nesses 2 que eu passei, né? Na verdade, no primeiro e nesse que eu estou explicando. Então, basicamente, essa atividade, ela vai valer, basicamente, aí uns décimos a mais, tá? Vai ser 1 ponto e um pouco aí. Eu quero ver o fechamento, qual que é o valor de atividades que a gente tem. Se não me engano, eu acho que a gente tem 8 atividades. Pode ser, tá? Pode ser que essa atividade aí, ela vale um pouco mais, né? De 1,5 até 2 pontos, tá? Então, faça, desenvolva, no modelo que eu passei para vocês anteriormente, tá ok? Então, tempo de preparo, 2h30. Então, temos aí 1h e 15 minutos de cozimento, mais 1h e 15 minutos de apuração. Basicamente, tem aí, depois de feito, né, 6 quilos de doce de batata doce, tá? Então, isso é o comum mais que a gente utiliza, tá? Então, após 4 horas de trabalho, incluindo o tempo de preparo, ingredientes, cozimento, apuração e embalagem, o doce de batata doce estava pronto, tá? Perguntamos qual que é o custo desse doce. Então, nós vamos revisar, vocês viram que a questão da matéria-prima é diferente, tá? Nós vamos considerar aí alguns valores iguais, tá, pessoal? Nós vamos mudar só alguns, mas isso é o mais importante a gente conhecer como se faz para a gente apurar, tá? Entretanto, a Dona Maria, como dona de casa, conhecer o custo do doce, que fez ela precisa inicialmente somar todos aqueles valores que ela comprou aí, os ingredientes, ou seja, gastou na compra desses ingredientes. Então tá aqui, ó, colocamos os preços, os valores, inicialmente você deve colocar, tá? Como a questão aí dos custos diretos. Então nós temos aí 12 quilos de batata doce, né? Temos também aí o 3,5 kg de açúcar, tivemos 300 gramas de coco e 12 gramas de cravo da Índia. Se a gente for ver,
basicamente é o dobro, né, dos produtos que a gente utilizou lá no outro doce de abóbora, tá ok? Pronto, Dona Maria gastou R$ 34,50 na compra dos ingredientes. Então, pessoal, isso é muito importante vocês verificarem esse exemplo. Por quê? Porque vocês vão desenvolver vai mudar alguns valores, tá? O exercício, né, que vocês fizeram da atividade da semana passada, eu vou corrigir hoje. Então, vou mostrar para vocês, pessoal, que era rápido de fazer, tá? É bem tranquilo, é um exercício para você compreender. Isso aqui, você compreendendo, jamais você vai esquecer, tá? Então, são exemplos bem práticos para a gente gravar mesmo, tá? Então, a gente colocou aqui que ocorre ao fabricar o doce de batata doce, além desses ingredientes, nós temos, né, a cozinha, o gás, como a gente fez lá do doce de abóbora, tantos recipientes e horas de trabalho, tá? Então, todos esses elementos que contribuíram para que Dona Maria fizesse o doce de batata doce devem integrar como custo de fabricação, tá? Observe, pessoal, repetindo, nós temos aí, para a gente finalizar o preço final, tem 3 elementos principais: materiais, mão de obra e os gastos gerais de fabricação, tá? Então, os materiais aqui, só repetindo, para quem não acompanhou a aula passada, são aqueles objetos utilizados no processo de fabricação, tá? Podendo ou não entrar na composição do produto. Mão de obra, que é o trabalho do pessoal que fabrica os produtos. No exemplo em questão, compreende aí as 4 horas trabalhadas por Dona Maria, tá? Então, vai entrar materiais, mão de obra e gastos gerais de fabricação. Corresponde ao quê? Todos os demais gastos, né, que vão finalizar lá o doce de batata doce, tá? Então, a gente vai ver essa questão que não vai se enquadrar como materiais e não de mão de obra, né? Mas os outros que vão finalizar aí o custo do doce, tá? No exemplo, então, a gente adotou aí os valores, tanto de aluguel, tá? Então, para quem não acompanhou a aula semana passada, nós temos o aluguel, então a gente vai ter que fazer um rateio. Temos o gasto do consumo da energia elétrica, temos o preço de botijão de gás, tá? Que a gente adotou o mesmo valor de 26, e a questão da depreciação dos móveis e utensílios. Então, pessoal, para vocês entenderem melhor, o que representa aí agora a depreciação? Lembra que a gente falou muito? Depreciação, amortização, exaustão, até vocês pesquisaram. É isso, pessoal, depreciação, principalmente aí dos bens móveis, seria nada mais do que o valor depreciável do produto, ele vai perdendo um preço. Então, esse valor de R$ 116,00 total, ele vai perdendo, né? Dependendo aí os anos, eles têm uma perca, ou seja, uma perca de utilidade. É isso que a gente tem quando a gente vai pagar, um exemplo que eu falei para vocês, de um automóvel, IPVA. Por que todo ano abaixa o valor do IPVA do automóvel? Por causa dessa depreciação, pessoal. Então, a gente tem uma atualização do valor do veículo e aí se faz a depreciação. Por isso que vai diminuindo. Vocês podem prestar atenção aí, que na maioria das vezes diminui. Raramente pode ser que estabiliza, mas isso é muito raro, tá? Acontece da diminuição. É o que a gente fala aí, a questão da depreciação, beleza? Bom, então a gente pode concluir, dentro da relação desses produtos fabricados, o custo que pode ser dividido em 2 partes, tanto diretos como indiretos, tá? Então, aqueles que podem ser identificados facilmente em relação ao produto fabricado, tá? E temos aí os custos indiretos. Lembre-se, pessoal, custos diretos, aqueles que podem ser identificados facilmente em relação ao produto fabricado, tá? Você consegue, né, identificar facilmente o que vai ser aí definido para confeccionar um determinado produto, tá? Aqui a gente está falando doce, mas você pode estipular aí um valor de serviço, né? Qual que é o custo direto que você vai utilizar para uma prestação de serviço, igual vocês, como futuro aí, né, trabalhadores de sistema de informação, da área de sistema de informação, programadores, enfim, né, toda a área aí tecnológica. Então, você pode direcionar essa questão dos custos diretos. E os indiretos? São aqueles que vocês não vão conseguir identificar em relação ao quê? A cada serviço prestado, tá, pessoal? Então, existe aí uma determinação que vai estar condicionada ao quê? Aos cálculos mais detalhados que a gente vai fazer aqui, tá? Então, a gente começa falando do aluguel. O aluguel nada mais é por base de rateio, então, se a área ocupada, como eu passei para vocês, então, a área ocupada e horas trabalhadas, então, a gente calcula quanto tempo você fica numa área que você fez o rateio, tá? Então, aqui a gente vai assumir um exemplo do aluguel que seja de R$660, tá? Se não me engano, no exercício de vocês tem alguma alteração, mas vocês vão fazer do mesmo modo, tá?
e que a área ocupada pela cozinha em relação ao imóvel total corresponda 10%. É como se você tivesse lá um barracão e você tivesse 10 peças, tá, pessoal? Então, vocês alugavam aí o barracão por inteiro, essas 10 peças custando R$660. Mas eu vou ocupar apenas uma parte, 10%. Então, nós temos 10% vezes 660, que é igual a R$66, tá? Então, esse valor encontrado corresponde o quê? Ao aluguel mensal somente da cozinha. É o que a gente vai integrar a questão do doce, tá? Então, pessoal, ó, levando em consideração, deixa eu só alterar aqui, ficou, eu alterei esse exercício, pessoal, mas acontece de sempre ter algumas, deixa eu só arrumar aqui, né? Doce de batata doce. Demorou 4 horas e meia, né? Ou melhor, 4 horas, tá? Então, dentro dessa questão da fabricação, o doce de batata doce demorou 4 horas, tá? Meio-dia de trabalho. Então, basicamente, a gente vai calcular em cima de meio-dia. Lembre-se disso, não é o total, tá, pessoal? Quando se fala fabricação do doce em 4 horas, a gente considera que o dia tenha 8 horas de trabalho, tá? Comum aí que a gente trabalha. Então, 8 horas, se eu tenho aí meio-dia de trabalho, é calculado 4 horas, tá? E ainda que no mês temos 22 dias úteis, descontando sábados e domingo. Então, é aqueles dias que você utiliza a peça. Então, a gente calculou 22 dias úteis. Por quê? Porque a gente trabalha no sábado até meio-dia, né? Na maioria das vezes até sábado, até o meio-dia ou até 11 horas, depende da empresa. E nós temos o descanso sábado à tarde e domingo. Então, a gente desconta esses dias. Então, sobra 22 dias. Calculem com 22 dias, tá, pessoal? Descontando aí sábados e domingo. Então, quando se fala desconta sábado, seria sábado à tarde, tá? Por quê? Porque se você for calcular aí, você não consegue fechar 22 dias úteis, né? Se você calcular aí de segunda a sexta, porque são 5 dias vezes 4 dá 20. Então, a gente englobando aí essa questão do sábado, meio-dia a gente tem os 22 dias. O que eu faço? Achei os 10%, certo? Divido por 22 dias. Por quê? Porque 10% é referente ao mês. Então, se eu trabalhei 22 dias, basicamente é R$3 por dia. Lembrando, R$3 por dia, tá? Como é meio-dia eu estou trabalhando, divido por 2, tá? E aí daria R$1,50, tá ok? Isso, pessoal, é o que a gente sempre fala, né? Às vezes o aluno, ele erra nessa questão, tá? De dividir. Ele calcula, ele soma os R$3. E não é bem por aí, pessoal. Tem que dividir, tá? Ah, vai ficar um valor a mais no doce, só que o seu doce vai ficar muito mais, vamos dizer assim, valorizado do que o vizinho. Mas você poderia reter essa parcela, né? Por quê? Porque não foi feito o cálculo corretamente, tá? Ah, vou ganhar R$1,50 em cima, tá? Mas e seu concorrente? Como que fica? Então, a gente deve trabalhar conforme deve ser aí o turno de trabalho. Por quê? Porque você coloca realmente o valor. Aí você pode trabalhar com a margem de lucro, tá, pessoal? Ah, mas eu posso aumentar o meu preço, né? A minha margem de lucro do que o concorrente. Pode, mas calcula previamente aqui dentro dos limites, tá? Que a gente passa para vocês. E posteriormente você joga a sua margem de lucro, tá ok? Tranquilo, pessoal? Até aqui alguma dúvida? Então, como eu falei para vocês, vocês vão fazer um exercício desse. Tem 2 para vocês fazerem, tá? Às 9 horas, provavelmente vou liberar esse exercício. E posteriormente vocês vão desenvolver esses 2, tá? Não é demorado fazer esses exercícios. Lembrando, não é demorado, tá, pessoal? Então, vocês podem estar aí desenvolvendo hoje, né? Vocês podem conseguir desenvolver hoje, vocês vão ver que é muito rápido, ou deixar para amanhã, como eu falei para vocês, né? Provavelmente semestre que vem, pessoal, quem for fazer contabilidade de custo, né? Não é o caso de vocês, mas a gente vai cobrar que entregue no mesmo dia, tá? Por quê, pessoal? Porque a gente às vezes deixa para outro dia e às vezes o aluno não entrega. Sei que é o tempo corrido, mas a gente dá essas 2 horas para vocês tentar desenvolver, tá? Tentar desenvolver, tem dúvida, a gente sabe que tem dúvida, mas que a gente vai estar contribuindo com vocês, tá? E às vezes a gente dá um prazo a mais, mas aí a gente acaba esquecendo, né? Dá aquela preguiça. Então, o bom é desenvolver dentro desse horário, tá ok? Então, aqui é o aluguel. Vamos ver lá a questão do gás. Pessoal, o gás também, tá? O gás é por rateio, entra aí como custo
indireto. Então, tudo aquilo que eu faço um cálculo mais aprimorado, nada mais do que rateado, tá? É o que a gente falou muito aí sobre os custos indiretos. Então, a gente supôs aqui um botijão de gás de 13 quilos tenha sido pago R$26, tá? Então, para consumir todo esse gás, pessoal, a gente, por média, né, de pesquisa, foi considerado aí que uma boca que ficasse aberta ali do fogão ficasse 130 horas direto até consumir o total, tá? Eu não sei vocês, mas tem casa que às vezes gasta aí durante 3 meses, né? Durante 3 meses, acaba o gás, cessa o gás. Então, pessoal, se calcula em cerca de 130 horas, tá? Tem casa que gasta em 2 meses, tem casa que gasta em 1 mês, dependendo do consumo, se gasta em 2 semanas, 3 semanas, isso é mais calculado para restaurante, mas a média é 130 horas, tá ok? Se você pegar lá um cálculo, né, colocar lá uma medição, você vai ver que vai dar essa média aí de 130 horas, um gasto para acabar, tá? Então, a gente calculou por essa média, então, cada hora do gás consumido, temos 20 centavos, tá? Por quê, pessoal? É os R$26 dividido por 130 horas, para mim saber o quê? Quanto o gás é consumido, né? O quanto se consome por hora. Tá aqui, ó, cada hora. Então, pego o valor total, 26, e divido por 130. Eu tenho 20 centavos. Só para vocês terem ideia, né? São valores irrisórios, pessoal, mas o cálculo é feito assim, tá? Então, se para fazer o doce de batata doce, né, uma boca do fogão ficou acesa durante 2 horas e meia, o custo do gás consumido é dado por 2,5, né? Que aí vezes 20 centavos, que vai dar 50 centavos. Lembrando, pessoal, aqui, ó, por isso que a gente coloca o custo do gás, né? E a hora que fica acesa a boca, ó, 2 horas e meia. Então, se eu tenho um gasto por 20 centavos a hora, eu multiplico por 2 horas e meia, tá? Que vai dar 50 centavos que vai lá integrar, tá ok? Tranquilo, pessoal? Até aqui, beleza? Deixa eu só alterar isso aqui também, que vocês podem ver aí que ele ficou. Deixa eu ver aqui, do aluguel, e o doce, né? Saiu ainda doce, batata doce. Só arrumar aqui, porque senão a gente passa batido e depois a gente não altera, né? Então, pessoal, basicamente é isso. O gás é isso, tá? Por isso que lá no início da receita não é à toa que a gente, né, passa esse valor. Às vezes você pode pensar assim, mas para que, né, colocar esses dados? Para você ver que é importante. Então, se você for trabalhar, principalmente vocês que vão trabalhar autônomo, pessoal, calculem por hora, né, o quanto vale a sua hora de serviço. Aí você joga a sua margem de lucro, tá? Calcula lá, vou ganhar 3, 4, 5 mil, né? 6 mil, divide aí pela quantidade de dias que você trabalha. Como você é autônomo, você não é registrado. Se você fosse registrado, aí seria por 30, tá, pessoal? Por quê? Porque a gente ganha pelo sábado parado, depois do almoço, e domingo. Então, é o chamado DCR, tá? E isso a gente pode dizer que nada mais é o que é o descanso semanal remunerado. Então, você está ganhando, então a gente calcula por 30 dias, como a gente já falou na última aula. Então, autônomo, 22 dias. Trabalho só de segunda a sexta, 20 dias, tá? Então, você desconsidera e o sábado, o dia todo, e o domingo, beleza? Energia elétrica, pessoal. Então, basicamente, energia elétrica, área de iluminação e horas trabalhadas. Então, vamos considerar, né, dentro desse exercício, pessoal, que a cozinha ocupe 10% de toda a área, tá? Que recebe a iluminação. Então, como se fosse 10 peças, cada uma 10%, as 10 peças consomem aí o valor de, né, R$100, R$110, tá? Então, eu calculo por 110 dividido por 22 dias, ou melhor, por 10%, né? Eu multiplico 110 vezes 10%, dá R$11. E aí, basicamente, eu tenho os dias úteis de trabalho. É como a gente passou aí do aluguel, tá? Então, se é 10%, a energia total é 110, eu vou ocupar R$11, tá? Por mês daquela peça. Por isso que eu faço a divisão dos 22 dias. E aí eu tenho 50 centavos por dia, tá? Por dia seria a 8 horas que eu tô falando, tá? Considerando que é meio-dia, divido por 2 esse valor, ó, tá? Que aí vai dar os 25 centavos. Tranquilo, pessoal? Alguma dúvida? Pergunta? Aproveite, pessoal. Se tiver dúvida aí, pergunte. Por quê? Vocês vão fazer um exercício, basicamente isso, tá? Não tá entendendo?
pode perguntar que a gente repete aqui, tá? Mas basicamente é da parte de rateio e o percentual da área que você está ocupando, tá? Então, 110 total, se eu ocupo 10%, R$11 dividido por 22 dias úteis, 50 centavos por dia de energia. Como é meio-dia, 4 horas, 25 centavos, tá? Depreciação de móveis e utensílios, pessoal. Então, basicamente, isso aqui também é por horas trabalhadas, né? A gente faz uma base de rateio. Então, aqui, ó, por meio dessa depreciação, por isso que a gente deve depreciar os bens móveis, os bens tangíveis, tá? Lembre-se, pessoal, depreciação só cabe aos bens tangíveis, móveis, né? Utensílios, paredes de informática, veículo. Então, bens que você pega, chamado tangíveis. Lembra que vocês classificaram, pesquisaram? É isso. Então, é a questão da depreciação, tá? Então, por meio da depreciação, é possível incluir como despesa ou custo de um período parte desse valor gasto na aquisição de bens de uso, tá? Então, nos exemplos aqui, nós temos a questão do fogão, a mesa, a panela que a gente passou, colher e faca, tá? Então, vamos considerar a cota mensal da depreciação do valor de R$ 9,68. Professor, da onde que saiu esse 9,68? No exercício, pessoal, eu passei que a questão aí anual seria de 116,16. Então, eu divido por 12. Então, basicamente, eu tenho aqui 9,68, né, por mês, tá? Como que eu faço? Então, isso aqui é por mês. Se eu trabalho 22 dias, eu faço essa divisão, dou 44 centavos, né, por dia para depreciação. Mas é meio-dia. Lembre-se, sempre dividindo por 2 porque é meio-dia. Se fosse 8 horas, tá, pessoal? Aí não precisaria fazer essa divisão. Eu tenho 22 centavos que vai me integrar lá, né? Vai integrar basicamente o custo do doce no final, tá? Mão de obra. Então a gente calcula aí basicamente a mão de obra, tá? Horas trabalhadas, base de rateio. Então a mão de obra direta é aquela que a gente consegue identificar em relação a cada produto fabricado, tá? No setor de produção das empresas, há um ou mais empregados incumbidos. De fazer o quê? Essas anotações. Para quê? Para facilitar, né, a distribuição do gasto com a mão de obra direta para cada produto, tá? Então vamos considerar aí que a dona Maria também tem um salário mensal, considerado de uma confeiteira, no valor de R$880. Então o que nós vamos fazer? Novamente, pessoal, ó, se ela trabalha 22 dias, é aquilo que eu falei para vocês. Então a gente considera o salário como se ela fosse autônoma, tá? Por quê? Porque basicamente ela não é registrada. Se fosse registrada, considerava o meio-dia de sábado e mais o domingo, seria 30 dias úteis, tá ok? Ou 30 dias de trabalho, não seria nem úteis, né? Quando a gente fala úteis, é aquele que a gente trabalha realmente. Aí seria 30 dias. Valor de 880 dividido pelos dias úteis de trabalho, 22 dias, dá R$40 por dia. Por dia seria 8 horas considerado. Como é meio-dia de trabalho, de Dona Maria, corresponde a R$20. Tá? Como que fica esse cálculo? Então, finalmente, aí o cálculo, né, do custo de fabricação dos 5 quilos de doce, de batata doce, tá? Na verdade, aqui é 6 quilos, né? 6 quilos aqui, ó. Só corrigir aqui também, tá? 6 quilos. Ficou 6 quilos de doce de batata doce. Então, nós temos aqui os valores, né, gerais, tá, pessoal? Só para vocês observarem aí. Ó, então nós temos aqui o cálculo novamente, ele vem no final. Então, os 12 quilos de batata doce paguei R$10,40. Eu não, né, Dona Maria. 3,5 quilos de açúcar para fazer esse doce, R$2,25. 300 gramas de coco ralado, tá? R$3,25. 12 gramas de cravo da Índia, 51 centavos. E 6 recipientes para embalagem, R$6. Finalizando, R$35,40. Isso aqui é só o material, tá? Só para vocês terem ideia. Ponhando aí na ponta da caneta, vocês vão ver como que fica os valores. Mão de obra, encontrei lá o valor de R$20 meio-dia. Então eu somo 50, né? Somo os dois aqui, fica 55,40. Finalizou? Não. Ainda nós temos a questão dos custos indiretos, que a gente vai somar, basicamente, que os gastos gerais de fabricação do aluguel, R$1,50, do gás, energia elétrica, depreciação, eu tenho um valor de R$2,47. Aí sim, né, eu vou somar, ó, o custo total é o custo direto mais o custo indireto. Dá o valor de R$57,87. Aqui também, né, deixa eu só alterar aqui. Aqui também, ó,
aqui ficou o valor de R$ 57,87, tá? Então, pessoal, basicamente é um exercício bem tranquilo, bem fácil da gente fazer, tá? Isso, pessoal, vocês compreendendo, vai ser aí no dia a dia que vocês vão fazer esse cálculo para cobrar um valor de um serviço, tá? Professor, mas eu vou cobrar só por hora, né? Vou cobrar aí por dia. Depende, pessoal. Aí vocês podem fazer conforme vocês achar melhor essa questão aí de cobrar o preço, tá? Então calcule, tá? O custo direto, custo indireto, os gastos gerais de fabricação. Aí você vai entrar, né? A questão dos materiais. Aí você vai ter a questão da mão de obra, tá? O material que você vai gastar, a mão de obra e os gastos gerais são aqueles gastos que não estão ligados diretamente, que mais, né, compõem, como a gente passou aqui, ó, que compõem a produção de um determinado produto ou prestação de serviço, tá? Então, pessoal, esse doce ele sai um pouco mais caro, né? Então, basicamente, por quilo, a gente pode considerar aí por quilo, ou no caso aqui a gente considerou 6 recipientes, então o doce geral, vamos dizer, né? Finalizado o doce, R$ 57,87, tá? Não é difícil, tá, pessoal? É um exercício bem tranquilo, mas é necessário a gente considerar. Aqui também saiu como 5, né? A gente revisa. Isso é igual ao TCC, né? Você olha, não tem erro. Aí você passa para o avaliador, passa para o orientador, tem um monte de erro. Isso é comum, tá, pessoal? Então, basicamente, o exercício é dessa maneira que vocês vão fazer. O que vocês vão fazer? Basicamente, vocês vão fazer, pessoal, ó, vocês vão começar daqui, só para vocês terem ideia, ó, o exercício que vocês vão fazer, ele vai ser, deixa eu ver aqui, aqui que vai compor, na verdade, aqui, ó, deixa eu só ver um negócio aqui, ainda ficou um pouco diferente, né? Aí esses valores aqui, pessoal, ó, 8,30, depois eu até vou corrigir lá, eu vou corrigir para vocês lá. Eu somei aqui, deu 34,50. Então, deixa eu só voltar aqui, ó, só para vocês terem ideia. Aqui é a atividade. Aqui é 3,80, tá? O valor lá final tá errado, mas na hora de eu incluir aqui, acabou, não sei o que deu na hora de salvar, tá? 3,5 kg de açúcar, né? Deixa eu só voltar aqui e corrigir. Até bom que eu tô vendo agora. Não, 8,30. Aqui é 8,30. Só invertir aqui, né? 8,30. Só corrigir aqui. E aí depois no final pode... Eu vou postar novamente esse arquivo, tá? Coco ralado 6,50. Isso acontece na hora da gente salvar. E aí provavelmente deu esse pequeno probleminha, né? Aqui o cravo da Índia, se não me engano, foi R$ 1. Voltando aqui. Não, 1,20. 1,20. 1,20, tá? Agora tá correto, tá, pessoal? Se vocês somarem lá, ó, vai dar o valor de... Deixa eu somar aqui. 34,50. Eita, esse exercício eu reviso e só inverti aqui, ó. 34,50. Então eu somei aqui, deu o valor de 54,50, tá, pessoal? 54,50. Na hora de salvar, não salvou. O meu Word está com um pequeno probleminha. 54,50. Então aqui, ó. 54,50. Então 56,97, tá? Só para vocês terem ideia, né? A gente faz, revisa ainda. Às vezes na hora de salvar não salvou corretamente, tá? Pessoal, mas não é difícil, tá? Pense nessa questão no dia a dia de vocês, tá? Então a contabilidade, essa disciplina, ela vem mostrar para vocês como que forma o custo, tá? Por quê? Porque na maioria das vezes a gente não tem uma já pré-definido, né? Não tem aí um valor já definido de prestação de serviço. E às vezes você acaba perdendo o emprego, né? O serviço que você vai fazer, porque você não alocou diretamente a questão do serviço que você vai executar, tá? Então, às vezes a gente cobra demais, acha que está ganhando um dinheiro, um troco bom, mas no cálculo em si, né, a gente não faz corretamente. E é dessa maneira que a gente tem aí a finalização desses custos, tá ok? Pessoal, alguma pergunta, dúvida até aqui? Fiquem à vontade para perguntar, tá? Então, basicamente, a gente vai
nessa parte aqui, finalizar essa parte aqui nesse resultado, tá? 56,97, tá ok? Bom, próximo exercício. Então, vamos lá para a resolução da atividade do dia 8, tá? Como eu falei para vocês, observei que nem todo mundo fez. Mas isso aqui, pessoal, além de nota, é para vocês compreenderem. Isso aqui não demora fazer, né, um exercício desse, tá? Aqui a gente passou para vocês as contas e vocês classificarem. Primeiro de tudo, classifica, né? Classifique. Então, aqui a gente classificou, tá? Conforme a gente passou lá, então a gente já traz o resultado aqui para vocês, tá? Receita de venda, fundo de comércio. Por quê? Porque nem todas as contas ela vai entrar na DRE. Então, para a DRE, né, eu finalizar ela, eu preciso das contas de resultado, receitas e despesa. É onde eu vou saber que eu estou tendo prejuízo ou lucro, tá? Então, é importante a gente analisar, é importante a gente compreender essa parte de classificação do ativo e o passivo, tá? Então, dentro dessa questão aí que a gente falou, né, o que mais dificulta, às vezes, pessoal, compreender a classificação, né? Eu acredito que muitos de vocês tiveram dificuldade na classificação. Depois que classifica, pessoal, e compreende a classificação, para fazer o exercício é rápido demais, tá? Por quê? Porque tem essa divisão. DRE, ela não vai ativo e passivo lá, ela só vai receita e despesa. Então, fica fácil você compreender aqui, ó, tá? Então, você compreendeu a receita, olhei um ativo, já pulo ele. Sei que não vai entrar como resultado final. Por quê? Porque receita menos despesa é o que vai me dar o lucro ou prejuízo, tá? Então pense nisso, pessoal, tá? Quem não fez aí, posteriormente quiser desenvolver, tendo um tempinho aí, desenvolve, tá? Só lembrando que as atividades, pessoal, eu já corrigi, mas não lancei a nota, tá? Então, possivelmente, só vou lançar depois da terceira avaliação, tá? Então, lá para sexta, sábado da outra semana eu finalizo, mas até a nota do exame vai estar fechadinho, tá? Essas atividades aí que vocês fizeram, a maioria eu já corrigi, então tem algumas que eu estou olhando tópico por tópico, tá? Não olhando só por cima, eu tenho que olhar o seu desenvolvimento, porque é uma atividade avaliativa, e verifico o que você fez de certo e o que você fez de errado, para não prejudicar o aluno. Se você acertou, se você tentou, isso é importante que a gente vai considerar sim dentro da nossa avaliação, tá? Então, dentro da avaliação aí das atividades, a gente vai considerar essa parte vamos dizer assim, da parte global do que você fez, o esforço que você fez, o desenvolvimento, tá? E aí a gente vai considerar uma nota legal. Então, pessoal, praticamente seria essa questão, tá? Ativo, ó. Então, se alguém aí não tinha feito, essa aula eu vou postar depois, mas tentem fazer sozinho, tá? Sem olhar o resultado final. Posteriormente, se você não conseguir, você olha lá e pesquisa, tá? Verifica como se faz. Mas é bem tranquilo esse exercício. Um exercício bem legal, bem bacana, bem simples, tá? Sem muito aí um grau de dificuldade, tá? Aqui, ó, custo da mercadoria, como eu falei para vocês, é o CAR, tá? Se vocês olharem naquele plano de contas que eu postei, pessoal, nós temos aí o CAR, nada mais é do que um custo de apuração de resultado. Mas eu coloquei aqui como despesa, por quê? Porque ela é uma conta diminutiva. Ela sempre vai diminuir, tá? Então, esse valor de custo aqui, ó, ele nunca vai vir positivo. É igual a depreciação. A depreciação você nunca soma lá no balanço, você vai sempre diminuir, tá? Então, eu acredito que teve alunos que tirou dúvida comigo em relação à depreciação. Não estava fechando o valor do balanço. Por quê? Porque estava somando a depreciação. Depreciação, exaustão e amortização, vocês sempre vão diminuir, tá? Lembra que eu falei? Depreciação é uma perda, né? Da utilização de um bem. Então, você tem que diminuir, tá ok? Amortização, exaustão e depreciação. Duplicados a pagar, bem tranquilo, como eu falei para vocês, a questão a pagar sempre é uma obrigação, tá? Quando vier estoque de mercadorias é que eu comprei e estoquei, então nada mais é do que um bem da empresa, tá? Capital social, falei para vocês também, pessoal, capital social é quando você inicia as suas atividades, tá? Então, capital social é aquele dinheiro quando você abre uma empresa. Primeiro dinheiro que você investe na sua empresa, ele é considerado um capital social, tá? É de integração, que você vai tanto adicionar como bens em geral na sua empresa, como valor no caixa, no banco, tá? Então, esse capital social, você acredita ele e debita. Lembra aquelas continhas que a gente fez, que eu passei para vocês, noções de débito e crédito?
É isso, pessoal, tá? Então, creditou capital social e debitou caixa, banco, móveis, utensílio, enfim. Ah, eu vou entrar com móveis na minha empresa, né, como capital social. Pode, pessoal. Vocês podem investir na sua empresa conforme essas contas que a gente passou do plano de conta, tá? Aí ela é considerada um investimento, tá? Os aluguéis passivos nunca se perca, né, nessa questão aí da parte do passivo e ativo. Então, quando eu falo aluguéis, basicamente passivos, ele é a pagar, tá? Então, nunca vai vir. Então, isso é da contabilidade. Então, não vou dizer para vocês assim que foi eu que decidi, né? Não, foi a faculdade, né? Dentro da faculdade, nós temos o plano de contas, né? Temos aí as doutrinas de contabilidade, então isso é já revista nessas doutrinas chamada normas, né? Normas brasileiras de contabilidade, tá ok? Então, pessoal, aplicações financeiras. Aplicações financeiras, elas sempre vão ir no ativo, tá? Então, aplicações financeiras, elas sempre vai vir no ativo. Eu acredito que teve algum outro, aqui ainda até saiu errado aqui, ó. Aplicações financeiras, né? Aqui, pessoal, ó, deixa eu só voltar aqui. Essas aplicações financeiras aqui, ó, ela é do ativo, tá? Ela é do ativo, tá? O que é uma aplicação financeira? É aquela aplicação que você pode comprar aí ações, né? Aquela que você pode comprar uma casa para aluguel, lembra que eu falei para vocês? E toda vez que você tiver um rendimento, pessoal, dela, ela se torna uma receita aqui, ó, rendimento de aplicações financeiras. Então, tudo aquilo que você investe em algo, tá? Investiu em algo, vai ter um retorno, é considerado uma aplicação uma aplicação do ativo, que é uma aplicação financeira que vai ter o retorno, o rendimento, receita. Lembre-se, instalações nada mais é do que as instalações que você tem da empresa, tá? Ela sempre vem no ativo não circulante, porque ela não é aquela instalação que você vai vender, nada mais é do que para utilização, capital intelectual, tá? Honorários a pagar, ICMS a recolher. Lembra que eu falei para vocês, a pagar e a recolher é a mesma coisa, tá, pessoal? Então, ICMS a recolher, que você vai recolher e passar para o governo. É a mesma coisa que a pagar, mas isso já vem definido na contabilidade. Fretes e carretos, então isso aqui é os fretes mesmo, tá? Que você compra, quando você compra algo de fora, ou aqui dentro da cidade também, se você pagou frete, entra como uma despesa. Então você coloca lá, despesa, tá? Correios, a mesma coisa, tá? Os rendimentos, já falei, despesas bancárias é comum, aquelas despesas que a gente tem, né? Principalmente financeiras, taxas. Então você tem as despesas financeiras que entram, né? Nesse caso aqui, as despesas bancárias. Férias, tá? Então, férias lá do funcionário entra como uma despesa. Temos os descontos obtidos. Então, descontos obtidos, o que isso é, né? Nada mais é do que um ganho. Fui comprar algo por R$100, mas comprei por 90. Esses R$10, pessoal, que vocês tiveram aí de desconto, você não coloca no bolso e só lança 90. Se você tirou R$100 do caixa, automaticamente esses 10 tem que voltar para o caixa. Como que se faz? Aí você pode pensar assim, é muito difícil fazer isso. Não é, pessoal, a gente já é treinada, né? O pessoal da contabilidade já é treinado para fazer essa questão de lançamentos, tá? Juros ativos, pessoal. Então, juros ativos nada mais é do que aqueles juros que você ganha, você recebe, tá? Então, isso é o que a gente fala, tá? Dentro dessa questão aí da parte, tá? De você receber, você pagar, nada mais é do que vai vir aqui na frente. Eu muito bem poderia pôr aqui aluguéis só para vocês. Quando eu colocasse aluguéis, era como se eu fosse pagar. Então, eu tive que fazer essa diferenciação para não prejudicar a compreensão de vocês, tá? Pode acontecer de vir só aluguéis? Sim, só aluguéis. Quando vier aluguéis, é o que eu tenho que pagar, tá? E se aluguel, se for caracterizado aí, né, lançado como aluguel ativo, é aquele aluguel que eu estou recebendo, tá? Então, não se esqueça disso, pessoal. Fornecedores nada mais é do que a classificação que eu falei para vocês de você comprar matéria-prima. Você comprou algo, né? Não só matéria-prima, mas produtos em geral. Você não vai criar uma duplicasa a pagar. É uma duplicasa a pagar, mas na contabilidade a gente trata como fornecedores, tá? Então, vai ter a continha de fornecedores, que nada mais é do que o que você tem a pagar para aquele que você comprou a mercadoria que você vai revender ou vai fabricar, né? Nesse caso, se você comprou aí matéria-prima, você vai
produzir, você vai transformar, né? E aí a gente tem a conta de fornecedores. Só voltando aqui, ó, explicando novamente aqui alguns que eu não falei, e aí depois eu passo para a DRE e o balanço finalizando, tá? Pessoal, receita de venda é tudo que eu vendo, tá? Eu vendi, tive uma devolução, não importa, você vai registrar a venda, tá? Depois você vai ter uma continha lá para diminuir essa questão da devolução. Fundo de comércio, pessoal, isso acontece muito, né, da gente perguntar e às vezes o aluno não saber. Isso é normal, tá? Por quê? Fundo de comércio, pessoal, é aquele valor que você cobra mais por um bem que você está vendendo, tá? É uma valorização do seu comércio. Como que eu trato na contabilidade? Fundo de comércio, tá? Eu citei um exemplo bem prático aí da questão ali do ditado popular, um exemplo, né? Se ele quisesse vender, fazia lá toda a contabilidade dele, veria e verificava qual o valor do prédio dele, dos móveis, utensílios, tudo ali dentro. Vamos supor que custaria R$1 milhão. Mas aí o dono lá falaria, não, eu quero 1,5 milhão. Esses 500 mil a mais é o que é considerado o fundo de comércio. Por quê? Porque é o valor de valorização, tá? O local ali onde ele está alocado, né? Está ali estabilizado, os clientes. Então, tudo isso entra na questão do fundo de comércio, é a valorização de um modo geral. Juros passivos, tá aqui, pessoal, mais uma diferença, tá? Então, para quem não entendeu aí, estava em dúvida, juros passivos é aquele que eu pago, tá? Mas ele é considerado uma despesa. Às vezes dá uma confusão, né, na cabeça da gente, mas juros passivos é aquele juros que eu pago. Juros ativos, que eu mostrei para vocês, é os juros que eu recebo. Depreciação, pessoal, não se esqueça, tá? Eu sei também que tem aluno que às vezes se confunde. Depreciação e depreciação acumulada são duas contas diferentes. Então, depreciação, tá? Depreciação sozinha, ó, quando não vier acumulada na frente, é uma despesa, tá? Reserva de capital. Isso aqui é uma reserva, né, que a empresa tem lá pelo estatuto dela, pela abertura, ela já define uma reserva de capital, tá? Patrimônio líquido. Aqui, ó, depreciação acumulada. Pessoal, depreciação acumulada, ela sempre vai no ativo, tá? O ativo não circulante, tá? Então, lembre-se, depreciação, ela é diferente de depreciação acumulada, tá? Então, essa depreciação, ela é no total. E essa depreciação acumulada, né, é integrante do total. Então, é um percentual que eu tenho. O que é a depreciação acumulada? Vamos supor um valor total que eu tenho lá já definido. Um exemplo dos móveis e utensílios que a gente viu aí nesse exercício que eu passei de custo. Então, depreciação acumulada, ela vai lá numa continha no ativo, que ela informa o valor que depreciou o bem, tá? 116,16. E a depreciação é aquele valor mensal que você vai diminuindo lá como uma despesa, tá? FGTS a pagar, isso aqui eu acredito que vocês já viram, falar muito, né? Vocês têm aí o desconto, tá? Pelo patrão. FGTS a pagar é o que a empresa vai ter que pagar, reserva legal é outro tipo de reserva, tá, pessoal? Então, se vocês forem ver, existe reserva de capital, reserva estatutária, reserva legal, são aquelas reservas que são definidas para algum tipo de investimento posteriormente, tá? Então, são reservas que isso a gente não entrou em detalhe, mas não é o mérito, mas vocês podem pesquisar que num balanço patrimonial pode ter várias reservas. Para cada uma tem uma discriminação esses valores, tá? Duplicados a receber a longo prazo. Então, pessoal, quando vocês verem no final LP, é o chamado longo prazo, tá? Vocês podem ver aqui, ó, que eu diminuí LP, longo prazo, e duplicados a pagar longo prazo. Então, essa aqui basicamente passou de 12 meses do exercício. Então, como se você adquirisse aí algo acima de 13 meses, né, ou acima de 12 meses, ou melhor dizendo, então ela vem como duplicados a receber. E se fosse dentro do ano, dentro do exercício, só duplicados a receber. Tá? Quando você vê a LP, longo prazo, é posteriormente o exercício fiscal. Salários, então salários dos funcionários, classificado como despesa. Veículos, os veículos, né, que você tem lá dos valores totais. Equipamentos que fazem parte, tá? Esses equipamentos não é para venda, é para utilização. Salários a pagar. Lembre-se, pessoal, salários sozinho é uma despesa, tá? E salários a pagar nada mais é do que se torna uma obrigação. Por isso que vem a pagar. Quando você vê, assim, salários a pagar, ela se tornou uma obrigação. Aqui, ó, eu tenho salário a pagar, mas eu não defini uma data. Quando eu não defini, automaticamente eu lanço como salário, como despesa.
E quando eu já defini um pagamento, eu dou baixa nessa conta, naquele débito e crédito que vocês fizeram lá o exercício, né? Não entrou isso aqui, mas só para vocês terem ideia. Basicamente, eu jogo salários a pagar já com uma data de definição, tá ok? E duplicados a receber nada mais é do que a diferença aqui a longo prazo, tá? Bom, como que fica a DRE? Pessoal, tranquilo também, é um exercício que eu fiz aí baseado, tá, nas aulas, para não dificultar tanto para o aluno, então, mas para ele compreender de uma forma geral. Por isso que eu falei para vocês, esses exercícios, pessoal, para vocês ir treinando, tá? Não, o mérito não é dificultar para vocês. Vocês vão ter aí disciplina muito mais difíceis, né? De sistema de informação, já teve, vão ter. O mérito aqui de contabilidade é informar, passar para vocês um pouco desse conceito, né? Do que a gente fala tanto contabilidade. É isso. Então tá aqui, ó, receita de venda. Temos aqui dedução de receita. Pessoal, a dedução de receita entra os tópicos de devolução, tá? Lembra que eu falei? Se você vendeu todos os seus produtos, mas teve devolução, você lança todas as vendas e posteriormente na DRE você lança aí a devolução para você diminuir, tá? Então na contabilidade é assim, pessoal, você já não faz direto, existe um campo lá específico. Eu acredito que hoje na empresa que vocês trabalham tem também essa parte, né, gerencial. Então eu vendi, tá vendido, mas vai ter um campo lá de devolução se algum cliente devolver algum produto. E aí eu vou ter a receita operacional líquida, custo da mercadoria. Lembrando, custo da mercadoria é o que eu paguei, tá? Eu comprei 14 mil e vendi, um exemplo, 29 mil. Então esse é o custo de compra, tá? Lucro operacional, depois eu vou tirando as despesas, ó, tá? Então aqui eu classifiquei, vocês podem ver que eu pedi para vocês colocarem entre parênteses, não se coloca o sinalzinho de negativo. Por quê, pessoal? Fica mais fácil a interpretação entre parênteses, tá? Entre parênteses significa que está diminuindo, ó. Professor, mas e esse valor de 250? Isso aqui é uma receita, pessoal. Aí não precisa você colocar, é um ganho, tá? Então você tem aqui a questão das despesas, ó, tudo entre parênteses, que você vai diminuir desse lucro operacional bruto, tá? E aí depois eu tenho o somatório. Então se você somar tudo aqui, ó, daqui da parte desse lucro aqui, ó, 1.600 para cá, pessoal, somar esses aqui que não está entre parênteses, né, menos esse valor que está em parênteses, vai ter uma despesa operacional de 11 mil. Então da onde que eu diminuo do lucro operacional. 15 mil menos 11 mil. O que sobrou? 4 mil reais. Aqui, pessoal, desses 4 mil, é porque nessa empresa eu não coloquei que teria imposto de renda e contribuição. Mas no real é isso que acontece, tá? Então esse 4 mil eu multiplico, eu faço lá a base de cálculo do imposto de renda e a contribuição, né? Imposto de renda e a contribuição. Diminuo aqui ainda, e aí depois, posteriormente, eu vou ter o lucro líquido do exercício da empresa. Tá aqui, ó, tá? Então, como eu não tenho cálculo, basicamente eu faço a questão da referenciação aí dos valores, lucro ou prejuízo antes do IRPJ e o lucro líquido do exercício. Se eu não tenho, eu repito aqui, tá? Porque esses 4 mil eu poderia diminuir aqui. Como eu não tenho, eu já jogo os 4 mil, tá? Pessoal, qual que é a charada desse exercício, né? O que a gente queria era que vocês fechassem esse balanço, tá? Então, classificou lá atrás, ó, caixa, duplicados, aplicações, estoque, né? Lembra aqui, ó, que eu falei para vocês ativo não circulante? Então, a longo prazo, tá aqui, ó, todos os valores e a depreciação acumulada, ó, entre parênteses. Sempre ela vai vir entre parênteses. Pode acontecer de alguém colocar um sinal negativo? Pode. Isso aí vai, né? Dependendo aí a pessoa que esteja fazendo, pode ser que ela coloque um sinalzinho negativo. Mas a gente já aprende, a gente já é orientado a fazer entre parênteses para a gente subentender que está diminuindo, tá? O exemplo desse carro aqui, ó, 27.900, eu diminuo 1.500 dele. Por quê? Porque ele já rodou, ele já depreciou, perdeu o valor original dele, tá? É como a gente sempre fala, né? Quando você compra aí um automóvel, um veículo, né? Uma moto da concessionária lá, 0 km, e você sai, a gente tem aí um cálculo de 10 a 15% de desvalorização desse bem, tá, pessoal? Isso já é calculado aí em média de 10 a 15. Professor, mas andou 100 metros, 200 metros. Pessoal, é o cálculo que hoje em dia as pessoas fazem. A gente tem aí uma base, uma tabela dessa questão da depreciação dentro da contabilidade, tá? E aí o valor 1.500 aqui entre parênteses. E instalações, ó, 60 mil. Por isso que eu falei, pessoal, o bom era o quê? Vocês fazerem a classificação, compreenderem,
tá? Sei que vocês têm muita coisa para fazer, tem outras disciplinas, mas é legal, pessoal, fazer essa parte de contabilidade também, tá? Vocês podem futuramente estarem trabalhando em conjunto com o contador. Por quê? Porque vocês não vão fazer a contabilidade, mas vocês vão ter a compreensão de como que se faz, tá? Se tiver algo errado, vocês já vão chegar no contador ou alguém que esteja fazendo, né? Que na maioria das vezes é um colaborador do escritório. Ó, e esse erro, vocês já vão subentender, tá? E aí, passivo circulante, tá aqui, ó. Classifiquei, joguei tudo nessa parte. A sacada desse exercício, pessoal, tá aqui, ó. Lucros acumulados. Então, se vocês lerem lá no enunciado, eu pedi que vocês encontrassem aqui essa DRE para achar o lucro e, posteriormente, para você fechar o balanço. Por quê? Se você não colocasse esse valor de 4 mil aqui, pessoal, ia dar um valor de 138.200. Então, não ia fechar com esses dois valores aqui, tá? Então, isso é importante, tá? Vocês terem ideia sobre o porquê que tem o ativo e o passivo aí, no caso finalizado, tá? Beleza, pessoal? Alguma dúvida? Pergunta? Fiquem à vontade aí para perguntar, tá? Eu sei que é um conteúdo novo para vocês, mas espero, pessoal, que nesse semestre vocês tenham aprendido, né, um pouquinho sobre contabilidade. Como eu falei para vocês, prefiro muito estar presencial. Presencial a gente conversa, a gente debate, a gente dialoga, né? Tem um pouco aí vamos dizer, essa distância, né, do aluno e o professor, às vezes, no online, no remoto, mas é sempre bom estar presente na sala de aula. Isso é muito bom, tá? Pessoal, o conteúdo seria basicamente esse, tá? Então, assim, basicamente a nossa aula finalizaria, tá? Nesse conteúdo, então, como eu falei para vocês, é uma aula curta, tá? É uma aula curta hoje, por quê? Porque nada mais é do que desenvolver um exercício para vocês e praticamente vocês terem aí um conhecimento de como formar o custo, tá? O mais difícil é isso, é você montar o custo lá, qual que é o verdadeiro valor. Por quê? Porque às vezes você pode cobrar demais e perder um serviço, né, uma prestação de serviço, ou cobrar de menos e perder dinheiro e perder a questão aí da receita, né, do valor correto da sua receita para cobrir as suas despesas. Tranquilo? Pessoal, alguma pergunta, dúvida? Fiquem à vontade aí, tá? Como eu falei para vocês, o que eu vou fazer, tá? A nossa aula se encerra hoje, tá, pessoal? Próxima aula é a avaliação final, é a avaliação 3 de vocês. E para quem chegou atrasado, como eu falei, nós vamos estar aí postando a nota das atividades depois da nota 3, tá? Então, praticamente, eu já fiz uma prévia, já fiz uma correção, e querendo ou não, demora um pouco mais, como eu falei para vocês, para corrigir essas questões de vocês. Por quê? Porque eu olho, né, questão por questão, tá? Por quê? Porque justamente vou dar aquele valor que realmente o aluno se dedicou, passou aí, tirou dúvida, tá? Então, não é corrigido aí de qualquer jeito, por isso que demora um pouco, tá? Então, vocês, depois da avaliação 3, eu vou estar postando, eu já tenho a nota, só não lancei das atividades, e aí vocês vão ver aí, possivelmente eu não vou conseguir postar o gabarito, mas o gabarito, pessoal, nada mais é do que o que já foi desenvolvido em sala. Caso, tá, dê tempo, eu vou estar postando o gabarito para vocês das outras questões, tá? Mas qualquer dúvida, pessoal, estamos aí à disposição, vocês podem perguntar, tirar dúvida, né? E isso é o intuito, vocês compreenderem essa parte básica da contabilidade. É isso que a gente sempre passa nos semestres, né? É claro que presencial a gente cobra um pouco a mais do aluno, mas a gente vê aí que a maioria trabalham, né? Até 7 horas, hoje mudou com essa questão aí do online, mas o intuito é passar para vocês uma base aí da contabilidade, tá? A gente encerra, é claro, a nossa aula hoje, tá? Como eu falei para vocês, mas durante a semana, se tiver alguma dúvida, é claro que a atividade vocês entregam amanhã, mas se tiver aí alguma dúvida sobre contabilidade, a gente puder estar contribuindo, a gente vai estar à disposição, tá? O grupo, pessoal, o grupo só vai ser desfeito depois do exame, tá? Então, a gente vai estar informando quem ficou de exame. Só não vou dizer, pessoal, um detalhe, só não vou dizer quem reprovou por falta no grupo. Então, eu só vou falar, as notas estão lá e a questão das faltas também. Então, vocês vão verificar as faltas, tá?
E aí, posteriormente, a gente vai verificar. Eu tenho tudo arquivado aqui, a questão dos relatórios e tal, mas qualquer dúvida, fiquem à disposição para perguntar, tá ok? Pessoal, basicamente seria isso. A atividade vai ser liberada daqui a pouquinho, às 9 horas. Vocês querem que a gente já libere agora essa atividade para vocês, pessoal? Ou vocês querem esperar até 9 horas? Se vocês quiserem que seja liberado 9 horas, beleza, né? Agora a gente encerra essa aula por aqui. Mas a atividade está programada para 9 horas. Vocês querem já essa atividade liberada? Vocês vão começar a fazer ou vocês querem 9 horas? Fica à vontade aí para vocês falarem, tá? Se vocês falarem, não, professor, vamos fazer depois das 9 horas, deixa do jeito que tá. Mas, se vocês quiserem liberar dessa atividade agora, a gente vai daqui a pouquinho já liberar para vocês começarem a desenvolver, tá? Tranquilo? 9 horas, ninguém se pronunciou, não falou nada, né? Pode ser 9 horas. Pode ser 9 horas agora, acho que não vai ter diferença. Se o pessoal quiser já começar, já dá para começar, não dá? Pode ser. Seria melhor agora, que daí já economiza tempo. Pode ser, pode ser. Pessoal, então eu já vou entrar lá no sistema, só vou alterar o horário para vocês começarem, mas faça realmente, pessoal, tenta compreender, tá? É uma atividade bem simples que a gente fez para você, não prejudicar vocês, mas é uma questão assim mesmo de vocês verem como funciona a contabilidade, tá? Por quê? Porque remotamente não dá para ver muita coisa, mas a gente passa as partes principais. Beleza? Então daqui a pouquinho eu já vou entrar lá no sistema e já vou liberar para vocês. Vou colocar 8 horas como se fosse liberado. Então acabou a aula aí, vocês aguardam 5 minutinhos só para mim finalizar aqui e aí a gente já libera essa atividade, tá ok? Quem não colocou o nome, pode colocar o nome aí no chat e tá liberado, tá bom? Pessoal, foi um prazer trabalhar com vocês, desejo sucesso para vocês, fiquem com Deus, se cuidem, tá? Qualquer dúvida, estamos aí à disposição. Um abraço e até mais. Valeu, professor. Tchau, tchau. Valeu, boa noite.